Bom, meu nome é Walter e nesse semestre, na matéria de laboratório de negócios, eu e o Alex, a gente fez uma planilha sobre o cartório de registro de imóveis de Londrina. Bom, nosso objetivo foi analisar dados de 43 categorias entre os meses de janeiro e setembro de 2017. E essa aqui foi os dados da nossa planilha, sem modificação nenhuma no início do semestre. Bom, eu fiquei nessa prova substituta, eu fiquei com 3 etapas. E no meu caso foi visualização, o financeiro, que são as finanças, e a estatística. Bom, começando pela visualização, eu vou analisar o mínimo, máximo, média, alerta e os gráficos de três indicadores. Bom, o primeiro é o resultado líquido pessoa física, o segundo são receitas operacionais e o terceiro é despesas operacionais. Começando com o resultado líquido pessoa física, é possível verificar que o mínimo se encontra no mês de fevereiro, com uma receita líquida de 20 mil, e em setembro com a receita máxima líquida de 72 mil. A média dos 9 primeiros meses analisados foi de 41 mil. Sobre as receitas operacionais, é possível verificar que o máximo encontra-se no mês de março com 46 mil e o mínimo em maio com 28 mil. A média dos 9 meses analisados foi 36 mil. Em relação às despesas operacionais, teve constância no ano inteiro, com ápice de despesas em julho de 429 mil e mínimo em abril de 269 mil. E aqui a gente resolveu fazer o alerta, que em relação à média, as médias que tem acima de 30 mil tem um ok do lado direito, em verde, e abaixo de 30 mil tem um alerta escrito em vermelho. Bom, a análise do primeiro indicador, que é o resultado líquido pessoa física, é possível verificar que o mês de fevereiro apresenta uma forte queda em relação ao mês passado. Já em março, esse número sobe, se tornando relativamente estável até o mês de junho. Após isso, é possível verificar um crescimento de resultado. Aqui no segundo indicador, dá para ver meio que deu uma estagnada entre os meses de janeiro e fevereiro. Depois do mês de março, ele subiu bastante as despesas. Depois teve uma forte queda no mês de abril. E de maio até julho, teve muito gasto, aumentou bastante a taxa de gasto. E nos últimos 2 meses, são agosto e setembro, caiu bastante as despesas. Bom, e as receitas operacionais, elas dão uma estagnada em janeiro e fevereiro, aí depois sobe bastante em março, aí nos próximos 2 meses, até maio, deu bastante queda nessa receita, sucessivamente de um forte aumento em junho, e julho, agosto e setembro continua estagnada essas receitas. Sobre as estatísticas, a gente vai analisar os cálculos de variância, desvio padrão, coeficiente de variância, frequência, quartis, histograma e o box plot. Bom, começando aqui sobre as receitas de 2017, nesse caso a gente colocou aqui do lado, analisando na parte de cima as receitas e na parte de baixo as despesas. A variância, primeiro, a variância é a média de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor médio. Nesse caso, a variância de renda média da planilha é 27857516238. O desvio padrão da receita o desvio padrão é uma medida que indica o quanto o conjunto de dados é uniforme, ou seja, quanto menor o desvio padrão, mais homogênea é a amostra. Nesse caso, o desvio padrão foi de 186905,7108. E o coeficiente de variância é a forma de expressar a variabilidade dos dados, excluindo a influência da ordem de grandeza variável. E como que a gente descobre? Quando a gente divide o desvio padrão pela média. E assim, nesse caso, a gente obtém o coeficiente que é 1,24911182. E agora aqui embaixo, sobre as despesas de 2017, a variância teve a variância média foi 7737617657. O desvio padrão 87963,72921. E o coeficiente de variância 2,442619697. Bom, aqui a gente fez uma análise do 15 mil, aproximadamente 15 mil, e de despesas 706.
E o Q3 de renda tem 259 mil de renda e de despesas 16 mil. Bom, aqui a gente fez uma análise sobre a frequência, que é a quantidade de vezes que esse valor aparece na amostra total. E aqui embaixo está o histograma, que é o gráfico de frequência, é o gráfico de frequências, basicamente. E aqui são os cálculos financeiros, que são as finanças. Que a gente analisa os cálculos financeiros. Bom, a gente visualizou que a gente teve a gente teve um prejuízo de 800 mil reais. E como que a gente vai pagar esses 800 mil reais? Aí a gente pegou um empréstimo com um banco, e esse banco, um financiamento, e esse banco, ele tinha uma taxa de 0,75% ao mês durante 24 meses. Aí no final a gente fez as contas e deu um pagamento de 806 mil, ou seja, 6 mil reais de juros que a gente teve que pagar. E aqui a gente pegou os lucros de certos meses, né? E esses lucros a gente não vai deixar parado o dinheiro. Então a gente fez um investimento com ele, que rendeu 0,25 ao mês. E assim a gente obteve um lucro de 5 mil reais. E o terceiro negócio financeiro, nós comparamos se compensa mais comprar a empresa ou pegar o valor da empresa e investir em um fundo de ações que rende 0,5% ao mês. Pelos números, a gente chegou à conclusão que comprar a empresa gera muito mais lucros. Bom, e essa foi nossa planilha, essa foi minhas etapas. Queria agradecer ao professor por essa experiência única, né? Que foi essa matéria, e queria agradecer ao Alex que me ajudou aí nessa etapa da matéria de laboratório de negócios. Muito obrigado, espero que você tenha gostado, professor.